Estamos começando mais um De Leão na Política. E você já sabe que a gente está fazendo uma espécie de sabatina com os candidatos a vereadores aqui pela cidade de Londrina. E eu já quero convidar você a ficar de olho, porque estamos recebendo mais um candidato. Porém, se você caiu de paraquedas desse canal, aproveita, te inscreve aí, aciona o sininho para receber as notificações de novos vídeos e faz o seguinte, coloca um comentário, indica aí um candidato a vereador que você quer ver sentado aqui no De Leão para ser por mim sabatinado. E o candidato que a gente está recebendo hoje é um candidato do PMB, Joselito Rajar. O seu número é o 35220. E a partir de agora ele vai estar respondendo algumas perguntas e você que ainda não conhecia vai passar a conhecer e assim tirar suas próprias conclusões. Decidir qual é o candidato a vereador que é merecedor do seu tão valioso voto. Vereador ou candidato Joselito Rajar, é uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo e fique certo de que o senhor é um entre os muitos que nós temos contactado e alguns não têm podido vir, o esquema de campanha é outro, enfim, não vem ao caso, mas eu estou muito feliz que o senhor, recebendo o nosso contato, nos deu feedback, está com a gente aqui e se apresente para que aqueles que ainda não lhe conhecem passem a lhe conhecer. Bom, primeiro eu que agradeço aí o espaço, De Leão. A gente hoje tem uma dificuldade porque o candidato a vereador, como o número é muito grande, a imprensa tradicional dificilmente, até porque se eles derem espaço, eles têm que dar para vários e fica uma situação difícil, eles têm uma legislação toda complicada com eles. Então a gente tem pouco espaço, fora a campanha tradicional, ainda mais quando se faz uma campanha mais tímida, isso aqui nos vale muito. Eu sei que vai ter uma sabatina interessante com relação à função. Eu sou formado em Direito, sou advogado, também tenho um curso de Administração Pública que eu fiz em Apucarana e também tenho uma atuação bastante já grande, de 14 anos, que eu trabalhei numa assessoria parlamentar, né, de um deputado em Londrina, de forma que a experiência dentro da linha parlamentar, da linha política, a gente tem bastante. Eu venho numa campanha bem, depois de você me sabatinar, eu quero falar sobre isso, bem incisiva, contra essa agenda que se instalou no Brasil, essa agenda de um poder judiciário mandão, né? Um poder judiciário que eu, como advogado, falo isso com muita tranquilidade. Para mim não é poder, é um órgão que tem uma estrutura de poder, só que poder emana do povo. Eu digo que o legislativo é o poder absoluto do povo, porque ele é o recorte social. O executivo também, mas o legislativo é o mais. Se tem um local que tem que ser a ressonância da vontade popular, são os parlamentos. Isso era desde o Império Romano. Então o judiciário está tomando situação que não é dele, que a gente tem que começar a denunciar isso. A Câmara de Vereador, sim, porque vai ter vereador lá que vai defender essa agenda. Eu quero estar lá para rebater cada vez que vinha essa agenda de mexer na educação das crianças, identidade de gênero. E a humanidade chegou até aqui sem essas bobagens e vai continuar assim, dependendo de mim. Mas depois é um assunto para a segunda parte. Estou aqui à disposição e você pode aí nos questionar. Já deu para ver o posicionamento do candidato Joselito. Já deu para você ver, acho que eu nem preciso perguntar para o senhor se é de direita e de esquerda, porque já deu para saber que isso é de direita, né? Eu sou, na verdade, essa discussão começou, lógico, depois do advento do Bolsonaro. Eu entrei com unhas e dentes na campanha do Bolsonaro. Eu sou anti-esquerda, vamos dizer assim, eu sou anti-esquerda. Eu nunca gostei dessa tese, para mim ela é pautada numa mentira. Na família a gente não tem igualdade, tem irmão que estuda mais que o outro, tem irmão que toma caminho diferente do outro, e a gente sabe que isso é uma mentira. A tal igualdade que a esquerda vinculou, e a esquerda criou uma divisão no país, de negro contra branco, de pessoas de um sexo contra o outro, ou seja, eu sempre fui, não é de agora não, sempre fui. A gente, lógico, tem amizade, mas eu sempre fui assim, ideologicamente contra. Só para você ter uma ideia, eu estudava, eu não sou muito novo não, eu estudava na década de 80 já na UEL lá, e lá sempre foi um lugar de militância, e eu falava, como é que vocês podem defender uma União Soviética, na época era a União Soviética, a Alemanha dividida em dois. Eu acho que o século XX mostrou para o mundo
que essa tese não dá certo. Você tinha uma Alemanha, que é um país de primeiro mundo, dividido no meio, apodreceu o lado comunista. O lado capitalista que salvou o país. Então, eu sempre fui muito resolvido nisso. Aí, lógico, veio essa discussão. Então, eu me considero um liberal no sentido de defender o liberalismo mesmo, que a Coreia do Sul aplica, que os Estados Unidos aplica, que os países de primeiro mundo ricos aplicam. Eu quero isso para o Brasil. Então, ficou muito essa questão de direita e esquerda, mas, na verdade, eu sou anti-esquerda. Eu gosto de me colocar assim. Legal. Quem é o candidato Joselito? Quem é a pessoa? Eu tenho uma história já, eu tenho uma vivência política. Eu trabalhei com o deputado Raul durante 14 anos, né? Ali eu aprendi bastante. Eu era o PSDB, eu era secretário do PSDB. Eu adorava o Fernando Henrique. Hoje eu tenho ódio do Fernando Henrique. Por quê? Porque ele veio, naquela discussão, o cara veio apoiar essa tese de Lula. Ele sabe de tudo, né? A gente sabe que, no fundo, é a farinha do mesmo saco mesmo. Isso me decepcionou demais. Foi onde eu saí do partido. Hoje eu estou num partido pequeno, mas, assim, eu não me conformei com aquilo. Então, assim, você vê que eu tinha uma vivência política e a gente é enganado por essa gente, entendeu? Então, assim, mas tenho bastante conhecimento da causa, sei como funcionam os bastidores, ninguém é dono da verdade, às vezes você tem um determinado projeto, uma ideia, você tem que negociar, isso faz parte, negociar ideologia, projeto, não é aquela negociação que o pessoal está acostumado, não, é negociação de ideias. E, então, sou formado em Direito, né? Sou advogado atuante, hoje eu só advogo. Tenho um curso também de Administração Pública, que era da antiga FECEA Apucarana, agora é Unespar, né? Lá tem um curso de Administração Pública, formado nesse curso, e tenho essa vivência. Fui já diretor do Hospital Zona Sul, né? Durante o governo do Beto Richa, como eu digo, eu era tucano, e dentro desse contexto, como, né, eu ocupei cargo público, então a gente tem essa vivência. E hoje eu me coloquei à disposição para fazer as funções inerentes ao vereador, claro que a gente tem conhecimento, mas para enfrentar essa agenda que eu acho assim, temerosa para o Brasil, para Londrina, para todos os lugares, né? Vereador, a gente enfrenta hoje, não tanto quanto antigamente, mas ainda há um desconhecimento muito grande por parte do eleitorado, né, de quais são as competências de um vereador, até onde ele pode ir, o que ele faz lá. Eu acho que não cola mais aquilo que Tiririca falou, né? O que um deputado faz, eu não sei, vote em mim que eu aprendo e te ensino, né? Eu acho que isso não cola mais, a população ela está cada vez mais interessada em saber o que é que os políticos fazem uma vez eleito. E o vereador, o que é que um vereador faz? Essa pergunta sua ela é bem interessante, porque ela entra num contexto que eu estou batendo quando eu falo a valorização do Poder Legislativo. O Poder Legislativo sempre foi o patinho feio. Ele sempre apoiou muito, por causa dessas mazelinhas, por causa desse tipo de... Nós temos que entender que parlamento japonês elege japonês, parlamento alemão elege alemão. Dentro do contexto, estou falando uma besteira aqui, mas é aquela linha de alemão. Sim. E parlamento brasileiro elege esse tipo de contexto que a gente está acostumado no Brasil. O cara que é um pouco mais, faz a gracinha, o outro que tem valores diferenciados, mas parlamento é isso, ele é recorte. A Itália, uma vez, teve uma prostituta que foi lá e atuou, estava da Titiolina. O parlamento permite isso, porque a pessoa não precisa de tantos votos como o executivo precisa. Sim. Onde ele tem que vestir uma camisa, uma roupa, muitas vezes, como o Lula lá atrás, pôs um terno Armani para mostrar que era para poder ganhar mesmo. Naquela época ele tinha mais popularidade que hoje. Agora, agora no parlamento não. Hoje nós temos um candidato aí que defende. Teve um candidato do Rio de Janeiro que eu vi uma propaganda, ele fuma uma maconha em cima da Constituição e disse que agora é permitido, e PPP, do PSOL, né, para variar. Então, a gente vê de tudo no parlamento. Agora, existia muito interesse, vamos dizer assim, de enfraquecer o parlamento, porque quando o parlamento é enfraquecido, o executivo se sobressai, e agora nós estamos vivendo na pele o que é um parlamento fraco, né? O Senado lá, fraco lá no sentido eu entendo, né, que está com o rabo preso mesmo, porque para não pôr aquele... É uma vontade do corpo, a vontade, põe para votar, se não passar, não passou, mas não põe para votar. Não coloca para votar. Ou seja, a força de um homem só. Então, tem essas distorções que tem que ser resolvidas, mas você não pode nunca militar contra o poder popular. E hoje nós estamos sentindo na pele um executivo, um judiciário tirano, forte, prendendo pessoas sem processo, fazendo, né, tirando rede social
igualando o Brasil com o Irã, com um país ditador, isso é uma coisa que me dói muito, e me dói mais setores que deveriam ter força, né? Até coloco aqui a própria OAB, a qual eu faço parte. A OAB, na minha opinião, está muito tímida num processo igual esse. Quando eu falo OAB, mais a nacional, está muito tímida. Ficaram presos nessa ideologia durante muito tempo, parece que tem medinho de enfrentar. Tem que começar a enfrentar. E o meu papel vai ser esse, sempre estar batendo nessa agenda. Nós temos que sempre brigar por essa liberdade em que o Ocidente se acostumou e que é a nossa cara. Nós fizemos, eu sou filho de árabe, mas pergunto para você se eu quero aquela regra. Aquele regime eu quero o regime aqui ocidental, que é o melhor que o mundo, né, se estruturou até hoje. Mas voltando naquilo que você disse, qual que é a função do parlamento? É justamente essa, é de fiscalizar, sim, o executivo, é de propor projetos de leis que atente, porque existem muitas coisas que o vereador vou prometer uma ponte lá, não, ele vai sugerir a ponte. Quem vai definir é quem paga. Quem ele não pode... a gente tem essa potencial de muitas vezes negociar. Prefeito, eu voto aqui e tal, mas eu quero construir a ponte lá que a comunidade está me pedindo. É lógico, isso aí faz parte da vida do parlamento. Mas é a fiscalização, principalmente, e você também fazer como diz, né, acompanhar essas linhas de projeto. O que a sociedade quer? A sociedade é a favor do aborto? Não. Então eu tenho que obedecer à vontade social. Você é o representante do povo, né? Eu sou representante do povo. Então, assim, é importante e você tem a tribuna para expor seu pensamento. Parece que não, mas aquilo fica em anais, gravado, você consegue mandar um ofício para um determinado ministério, para um determinado órgão, e ali você consegue movimentar uma linha que, se você não fizesse nada, vai ficar lá. Então, assim, função de vereador, ela é importante, ela é limitada, lógico, dentro do município, mas a hora que vir lei lá, que eu ver que vai vir de encontro com essa gente, principalmente na área de educação dos filhos, essas coisas de linguagem neutra, isso eu vou ser radicalmente contrário, porque eu digo, isso fere até a própria língua portuguesa, né? A língua portuguesa é uma das línguas mais lindas do mundo e ficam alterando aí, que linguagem neutra, isso nunca existiu, né? É isso. O Todes, né? Alterar o nosso hino nacional, né? É um absurdo. Desfiles destes. Falasse isso para uma pessoa 40 anos atrás, o cara ia falar, não, isso nunca vai acontecer, e aconteceu. Verdade. E tem uma agenda aí, né, para 2030, agenda, né? Infelizmente, que eu não entendo, porque determinados setores aí que nunca coadunaram com esse tipo de situação ficam quietos. Então, a própria grande mídia, né? A grande mídia faz um papel de serviço, né, para a nação. Um desserviço, né? Vendo essas questões acontecendo, preso numa ideologia, porque a maioria dos jornalistas sai dessas universidades com essa cabeça. Mas tem que acordar. Um monte de... O que aconteceu? Desculpa até sair um pouco do... Não, vamos lá. O que aconteceu, na minha opinião? Houve o pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial foi uma coisa horrorosa, né? Sim. Toda a Europa virou um caos, né? O nazismo, infelizmente, causou tudo aquele... Aí o que aconteceu? Ser de direita naquele momento parece que era pecado. Era meio querer apoiar o Hitler. Não era verdade, que o Hitler, aliás, para ganhar a eleição, ele usou o nome socialista. O partido nazista era Partido Socialista. Nazista. Então, assim, sempre usa esses nomes. Aí ficou aquela coisa, essa geração que nasceu em 20, em 30, achava bonito, né? Ou queria alguma coisa nova. Houve a quebra da Bolsa de Valores em 29, o capitalismo entrou em xeque, então ficou aquela dúvida. Então você via muita gente que depois terminou a vida liberal, como o próprio Roberto Campos, namoraram o socialismo. Até o Olavo de Carvalho, ele foi de esquerda lá atrás, quando era jovem. Então existia essa geração, teve essa influência. Isso veio o governo militar. Nós vamos entrar num outro tema polêmico que eu não chamo de ditadura, todo respeito, não chamo de ditadura militar. Houve um governo militar com a sua rigidez militar, mas ditadura que tinha órgão de imprensa privado, livre, manchete falava o que quiser, a Veja batia no governo, partido de oposição, tinha lei de imprensa para poder, que hoje não é tão usado como foi. O brasileiro tinha as VASP e a VAR que levava para onde ele queria. Tinha que ter dinheiro, mas isso é em todo lugar e sempre. Mas não tinha esse controle que uma ditadura tem. Ditadura, o Brasil não tem ideia que é ditadura. O cara pedir para poder... Então o Brasil nunca viveu uma ditadura de fato, né? Aquela uma que vive, talvez, lá na época de Getúlio, eu não vivia, não sei. Mas essa ditadura que o cara tem que pedir para ir para Cambé, o que você vai fazer em Cambé? Não. O que acontecia é que quem era a favor de uma
vamos supor, do comunismo, nós estávamos numa guerra fria, terrível. Sim. E, na minha opinião, o cara que era a favor daquilo é bandido, tinha que ser, né, no mínimo, retirado. E nós somos, eu falo, uma ditadura que mandava o inimigo para a França, os caras iam para a França depois. Então, assim, é um tema polêmico também, mas eu me recuso a dizer, aquele foi um período, eu servi o quartel. Lógico que a vida militar, ela é rígida, você tem hora para acordar, tem hora para não sei o quê, mas é o sistema militar. O colégio militar é diferente do colégio civil. Você acha que a agenda da esquerda deságua nessa... A agenda da esquerda, ela é totalmente inconsistente, ela faz tudo o que ela diz que é contra. Você acha que caminha para uma ditadura, para um... Sempre, em todo lugar que eles tomam o poder, pelo menos me cite um que não. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, né? A Alemanha Oriental, quando existia. E existe essa ideia. A China está fazendo um caminho meio inverso, mas o chinês ele não tem liberdade, ele tem uma liberdade controlada, né? Eu até tenho um monte de teses sobre esse atual presidente, talvez ele, mas na hora que ele morrer, nós não sabemos o outro que entrar se vai pensar igual, porque o problema do país totalitário é esse, depende da cabeça de um homem. Por isso que a força do parlamento é importante, porque os Estados Unidos, que é um país mais maduro, que é um dos mais maduros no mundo, na democracia, que eles já têm mais de 250 anos, né? Pode ter até um baile de presidente, um bêbado, mas eles conseguem manter, porque o parlamento é forte. Um contexto de... Agora, esses países ditadores, não. Se tem o caso típico, foi a União Soviética. Quando o Gorbachev assume o poder, era um cara fraco, o sistema caiu água abaixo. Então, assim... todo o sistema que você tem que... primeiro, só para você entender, eu não acredito em Estado forte. Para mim, é o Estado mínimo. Aí vem os estatistas, né, normalmente o pessoal que defende... porque o Estado foi lá, faz as coisas, depois passa para o particular. É isso mesmo, o Estado... Quem criou o Estado? O Estado criou o homem ou o homem criou o Estado? O homem criou o Estado. Quem deve servir quem? Ou seja, a criatura serviu o Criador? No universo isso não funciona. Eu criei o Estado para me servir mesmo, é para ele ir lá e fazer as coisas e não existe dinheiro público, existe dinheiro privado só. Todo mundo paga imposto e vai para o Estado. Então, esse tipo de debate tem que ser posto, porque tem umas figuras até que não são de esquerda, economistas até, que fica tratando o dinheiro público como se fosse um dinheiro sagrado, é dinheiro privado que foi colocado lá e a pessoa fica com esse discurso aí. Qual é a diferença? Você falou assim, a favor do Estado mínimo. Estado mínimo. Qual é a diferença do Estado forte para o Estado mínimo? O Estado mínimo, ele tem as funções, né, a ser feita, e como ele, por exemplo, o Estado tem que cuidar de poucas coisas, né, que ele vai fazer mais bem feito. E quer ver um exemplo interessante de Estado mínimo e Estado máximo? Sim. Há uma catástrofe no mundo. Uma catástrofe. O exemplo clássico. Quem ajuda mais? Os Estados capitalistas mínimos ou os Estadão forte? Um exemplo clássico que eu dou, China. China é o segundo país mais rico do mundo, não é isso? Sim. Por que ele deixa a Venezuela nessa penúria? Por que ele não ajuda a Venezuela? Porque ele é um Estado forte. Os Estados Unidos ajudam os países, pelo menos ligado a eles, né? Agora, a China teria a obrigação de ajudar praticamente 5 países no mundo, né? Cuba, Venezuela, mais uma. Não ajudam. É diferente o contexto. São tão forte, e não fazem nada, né, pelos seus fraquinhos. O Estado mínimo não, ele faz mais coisa pelas pessoas. Por quê? Porque ele não tem que manter essa estrutura de elefante e ele pode ter esses recursos para poder... o que é o Plano Marshall, que aconteceu na Europa depois da guerra? Foi o que salvou a Europa do comunismo, porque quando terminou a guerra, o Stalin se viu doido para engolir tudo, né? E o americano fez o Plano Marshall para poder melar essa intenção. Foi o dinheiro privado americano que salvou a Europa, que reergueu o Japão depois da guerra. Então é isso, exemplo, o século XX nos deu milhares de exemplos, que o Estado mínimo é o que mais resolve. Entendi. E o Brasil está caminhando para esse Estado máximo. Então, o Brasil fica nesse, aí vamos entrar de novo. O governo militar, que pessoal, ele foi bastante estatizante, ele estatizou bastante coisa. Não sei se no momento era necessário, mas foi um Estadão. Ele não foi totalmente liberal. O governo militar não foi liberal. Ele só não era favorável ao comunismo, mas ele não foi liberalzão, não. Mas era um outro contexto. O mundo vivia uma guerra fria tremenda, a gente não tem conhecimento dos bastidores, mas o Brasil sempre teve essa tendência, aliás, o povo latino, de uma forma geral, ele tem uma tendência clientelista, o Estado paizão, né?
o Estado tem que me dar as coisas, então ele tem uma tendência a isso. Um exemplo clássico que eu sempre dou, é outro tema que também as pessoas, quando falam muito, né, que não estou falando mal assim, mas vai lá porque você dá educação, resolve o problema. Primeiro, a Alemanha era super educada e deixou um Hitler tomar o poder lá. Verdade. Segundo, a Argentina, a gente sempre ouviu que a Argentina teve coisa, e a Argentina entrou num processo de peronismo lá, que era um grande populismo, que levou a Argentina ao fracasso, né? Um povo heterogêneo, né? Aliás, homogêneo, não tem muita diferença social, era em termos cultural, e não teve, entraram num colapso pior que o nosso. Verdade. Então, assim, não existe, o povo tem mania de criar muitas verdades, muitas teses como se fosse uma verdade. Estão lutando para se reerguer lá. O que nos leva ao desenvolvimento é aquela linha do Paulo Guedes, sabe? Eu sou um fã do Paulo Guedes. Muita gente não gostava do Bolsonaro, não era por causa do Bolsonaro, era por causa do Paulo Guedes, que o Paulo Guedes é um liberal autêntico. Ele teve formação dentro dos Estados Unidos e ele queria aplicar isso, lógico que ele sabia das dificuldades, mas aplicar aqui no Brasil. Mas eu tenho muita esperança nisso, nós estamos falando de vereadores, isso não entra no contexto, sim. Mas para ter uma ideia como a gente pensa sobre esses assuntos. Sim, e o senhor falou sobre ter um parlamento forte. No caso, isso é importante para determinados projetos de leis não passar, projetos que vão fazer mal para a sociedade. Eu digo o seguinte, é melhor ter, quer ver uma discussão polêmica, eu também adoro discussão polêmica, é melhor ter 10 vereadores ou 30. Se você tem 10 vereadores, o executivo que está querendo, ele vai ter que só angariar lá, nem 5, 3 que ele pegar, 2 já vem por osmose, ele toma conta. Se você tem 30, você tem mais dificuldade, você vai ter mais que fazer mais, digamos, exercício democrático para conseguir, porque ninguém é dono da verdade. Tudo bem, o projeto é excelente, maravilha, mas tem projeto, por exemplo, os famosos projetos de aumento de plano de IPTU, isso aconteceu, né, recentemente, e a gente sabe como é que funciona essas negociações, e o prefeito vem e demonstra, bem que tem que achar caminhos, né? Eu acho que eu sou muito radical contra isso, porque a hora que você consegue aprovar, a intenção é boa, eu prefiro aumentar o IPTU, porque as despesas aqui tem que... Mas daí, setores mais organizados, né, dentro da cidade, agora o senhor está com dinheiro, prefeito, agora dá para fazer isso aqui, mas eu não fiz o aumento para isso, mas o cara começa a sofrer pressão, então são complicados. Agora, quando você tem uma pluralidade maior de vereador, muitas vezes que não pensa igual a gente, mas é mais interessante. Eu até trouxe aqui uma impressão da Constituição, porque esse negócio da internet você quase não atualiza, né? Eu tenho uma Constituição meio antiga lá, aí eu imprimi. Londrina, para quem não sabe, pela Constituição, tinha que estar com 25 cadeiras. E por incrível que pareça, há tempos atrás, você fazia essa defesa, você ia ser apedrejado. Eu defendo que Londrina estabeleça, 19 não é para o tamanho de Londrina. Para você ter uma ideia, 19 cadeiras, está aqui na letra F, né, do artigo 29, ela é para municípios de 120 a 160 mil habitantes. 19. É 19 que tem em Londrina. Eu, eleito vereador, eu vou tranquilamente, sem medo de ser feliz. Por quê? Porque o orçamento que Londrina recebe é para 25. Para 25. Porque do mesmo jeito que tem um dispositivo que determina o aumento de cadeira, tem um outro que determina o aumento orçamentário. Então, eu entendo que é melhor você ter mais parlamentares, vamos dizer, você ter um parlamento mais plural, com mais representatividade, do que um parlamento enxuto, mas para que serve, né? Então, monta um órgão lá, igual, como eu falo, o Poder Judiciário, nós estamos falando aqui agora, que eu gosto de falar que não é um poder de fato, ele é um órgão poderoso, mas poder é esse que o povo elege. Ele, aqui em Londrina, eu tenho certeza que tem mais de 19 juízes, tem mais, ou seja, por que o parlamento, que é o que vai definir, né, o destino da cidade, numa linha de vontade popular, que é eleito. Por exemplo, as leis são sancionadas ali eu sou contra a agenda, como te falei, essa agenda da esquerda. Mas tem gente que é a favor, que ainda tem eleito com essa agenda. E quando eu defendo o aumento, vai ter aumento também desse pessoal. Veja bem, ser democrático é você conviver com as diferenças. Vai do teu argumento lá de conseguir mostrar o que é melhor, as pessoas fazerem pressão. Mas você coloca poucos parlamentares, você tem uma distorção de condução, né, das ideias. Pelo tamanho da cidade. Pelo tamanho da cidade. Então tem essa linha. Se nós tivéssemos com 23, acharia que tudo bem, daria para esperar mais um pouco. Qual é o número dos habitantes hoje de Londrina? Nós estamos, porque aqui fala de
500 até 600. Nós estamos, acho que 530, 540, está dentro dos 25. Dentro dos 25. E você pondo os 25 agora, daria para esperar até chegar num grau aí de 28, 29 lá na frente para brigar. Porque esperou-se demais. Era 21, não sei se você lembra disso. Até 2008, 2007, se não me engano, era 21. Eu cresci sabendo que Londrina tinha 21 vereador. Passou para 19, justamente porque antes dessa reforma constitucional tinha uma interpretação dúbia e o Ministério Público estava naquela onda do pé vermelho, mão limpa, e que, né, teve um monte de problema na Câmara, e entraram lá e o pessoal mudou para 19 e ninguém teve coragem de mexer nessa estrutura, né? Hoje, como nós estamos vivendo essa distorção, né, junto ao Poder Judiciário querendo ser mais do que tudo, eu defendo isso com muita tranquilidade. Porque você ter mais parlamentares para bater numa situação dessa, uma agenda dessa, é muito melhor para a sociedade do que a coisa ficar na mão de uns poucos, né? Aí caberia, no caso, um projeto de lei que levaria para a Câmara para poder... Eu vou dizer diferente, hein? Parece-me, pelo que está na Constituição, basta a mesa decidir e pronto. Porque está na Constituição, só vai aplicar uma norma constitucional. Né? Entendi. Existem pessoas que acham que é um projeto de lei. Não é. Projeto de lei para fazer basta a mesa da Câmara, que seria o presidente, né, o tal, determinar lá vai ser a próxima legislação, nunca na dele. E já fazer a mudança. Esse é um dos muitos problemas que o senhor identifica dentro da cidade de Londrina. Eu não diria que é um problema isso aí. Isso, para mim, é uma necessidade devido ao tamanho que a cidade está tomando. Porque é diferente os problemas de uma cidade de 100 mil habitantes e de uma cidade de 600 mil habitantes. Tanto problema de droga, é diferente de problema. Então, não dá para me tratar igual. Então, eu, por exemplo, eu defendo também uma proposta, se eleito for, eu já falava isso um tempo atrás, de fazer um parlamento virtual, vamos dizer assim, um parlamento metropolitano. Uma reunião a cada 2 meses entre vereadores das casas da região metropolitana. Elege uma cidade, que Londrina que tem a Câmara mais com estrutura melhor. Cada 2 meses vai ter uma reunião do parlamento metropolitano. Para quê? Para tratar de temas que envolvem a região. Exemplo clássico, ambiental. Outro exemplo clássico, questão de sanitária. A empresa vai abrir lei sanitária, ele vai em Biporã uma regra, ele vai em Cambé outra, ele vai em Arapongas outra. Então, fazer uns acordos, né, entre os parlamentos da cidade, ter um padrão dessas exigências, porque os problemas são iguais, né? Tanto ambiental como essas questões sanitárias. E esse parlamento não seria um a mais. O próprio vereador, eles fariam isso, sabe, aquela instalação só para isso, define, compromisso é você levar aquilo na casa, faz um termo, faz um ajuste de conduta, aí vem cada um, põe na sua Câmara e vota de acordo com o que foi tirado naquela reunião, vamos dizer, né? Aquela reunião metropolitana. Mas isso é uma questão que você tem que trabalhar, né, aos poucos para entender o contexto disso aí. Mas é uma ideia que eu carrego. O senhor já é vereador? Não sou. O senhor está vindo pela primeira vez? Primeiro, eu não tenho nenhum histórico de cargo eletivo, né? Eu já assumi cargo de indicação, eletivo ainda não. É difícil. Só para você ter uma ideia, vou pegar hoje, numa situação de hoje, deve ter 300 não sei o número correto, não tem 400, sei que não tem 400 candidatos, 350, vamos colocar hipoteticamente. Agora, nesse pleito, se não me engano, é 323. Eu, por experiência, né? Eu já participei em eleição, tanto como... Eu já fui candidato outras vezes, mas não tinha o aporte e não tinha esse recurso de poder chegar em tantas pessoas. Sim. Mas o que acontece? Uns 50 candidatos, estou falando de forma aleatória, faz campanha que a gente chama de gente grande, campanha com bastante material, com bastante estrutura, coloca essas bandeiras na cidade inteira, sai, né, consegue se inserir ser visto. E qual que é a vantagem disso? Por que é importante você ser visto pela cidade inteira? Porque aquele pedacinho que gostou do que você fala, você consegue extrair onde te dá 2, 3 mil votos, 4 mil votos. Sim. Quando você fala só com um pedaço, você vai pegar proporcionalmente aquele pedaço. Então, às vezes dá 200 votos, 300 votos. Então, é importante você ter essa ascensão. Então, tem uns 50 candidatos que conseguem fazer isso com os recursos e tudo mais. Ganha 50? Não. Ganha 19. Então, 31 pessoas, em tese, vai gastar bastante, vai fazer uma campanha gigante e não vai ganhar. Tem gente que vai fazer bastante voto e não vai ganhar, por causa do contexto da distribuição
na hora de fazer por partido, né? Como é que funciona, candidato? Isso é importante. Essa questão da distribuição. E tem que ser assim, eu vou explicar por quê. Imagina um sistema que o governante está muito forte e sai todos os secretários dele, sai todo mundo que faz, aí os caras saem, fazem 10 mil votos, 8 mil votos, 7 mil votos, e se fosse por votação, quase que o cara ia pôr a Câmara inteira só daquele partido. Entendi. Então, como é que fizeram para criar esse ambiente? Pega o número de pessoas que votaram para vereador, divide pelo número de cadeiras, dá um coeficiente. O coeficiente de Londrina é em torno de 13 a 14 mil. Então, determinado aglomerado, que seria um partido, ele faz 14 mil, entra um, faz 28 mil, entra dois, e assim por diante. Depois tem a sobra, né? O cara fez 25 mil, entra um, fica a sobrinha lá, depois dá a volta e entra na sobra. Nessa sobra, onde entra muitas vezes aquele cara que, por exemplo, nosso partido. O primeiro lugar faz lá 12 mil votos. Aí eu vou lá e faço 2 mil no segundo lugar. E o meu partido dá direito a 2 vagas, eu vou entrar com meus 2 mil. Entendi. E lá no partido, por exemplo, o PL, que é um partido que está forte, o partido do Ratinho está forte, 55. Aí entra 4 vereador. O quarto lugar fez 6 mil votos, o quinto fez 5, não entra. Entendeu? Entendi. Então vai entrar eu com 2 mil, mas se não for assim, vai entrar só do mesmo partido, vai perder a função que eu falei agora há pouco de recorte, né? De você manter uma oposição. Qual que é a vantagem do parlamento? A minoria também tem voz, diferente do executivo. O executivo ganha, né? Eu estou, no caso, na chapa do Thiago. Do Thiago. Thiago ganha, ele ganhou, é a linha do Thiago, né? O candidato Marcelo não vai dar pitaco, ninguém. Agora, o legislativo não. O Thiago ganha, boa parte dos vereadores ganham junto, mas a oposição lá, o pequeno, vai ter voz também. Então o parlamento é isso, a função dele é essa. Então, O partido pode entrar até quantos vereadores? Desculpa ele cortar. Na verdade, pela regra atual agora, é o número de cadeira mais um. Então, 20 por partido. Então, antigamente chegou a ser o dobro já. Por isso que antigamente chegou a ter 600 candidatos em Londrina. Meu Deus. Porque podia o dobro, né? Então, essa aí deu uma reduzida. Acho que melhora um pouco, porque já é bastante, mas eu acho que tem que ter mesmo, tem que dar direito às pessoas saírem e a sociedade, né? Por isso que é importante a pessoa ser vista. Candidato, por que o senhor entrou para a política? Por que o senhor colocou o seu nome à disposição? Por quê? Na verdade, Leão, eu faço política, eu entrei, né, na juventude, no PMDB, né, primeiro, eu faço política desde 18 anos. Desde 18 anos. Mas aquela política partidária, a política faz sempre, a gente fala, é um vício, né? Você vai fazendo e vai te melhorando um pouco o raciocínio, você vai, a cultura sua humana vai melhorando, então é uma coisa que sempre faço. Aí eu estava meio afastadão, aí fui fazer direito, mas daí entrou essa linha agora de 2018, a questão do Bolsonaro. Uma coisa que eu vou contar, eu era tucano ainda, né? Estava na linha aí de votar para o Alckmin naquele 2018, e aí estava vendo já esse movimento Bolsonaro crescendo. Tinha um amigo meu do PSDB, morreu, coitado, um amigo meu mesmo. Vamos lá ver, vamos lá. Nós chegamos lá, nós ficamos impressionados. Por quê, Leão? Eu, na minha vida toda, fazendo política, era o seguinte, só para você ter uma ideia. O Raul era o deputado da cidade, né? Mas eu trabalhava com ele. Vai vir aqui um fulano, vai vir, o Fernando Henrique vai vir aqui, exemplo, né? Teremos que encher o lugar lá. Era uma mobilização, tinha que ficar ligando, chamando. Para encher. Candidato a vereador, aquele pessoal dos bairros, você consegue trazer 10, traz mais 10, para poder ter gente, para o cara não passar vergonha, né? Eu chego lá, vejo, sem medo de errar, eu cheguei ali, era naquele Londres Star, aquele hotel lá, tinha 3 mil pessoas. 100? E mais um detalhe, a gente que mexe com a política, ia lá, aquele ali é um ex-candidato, aquela ali é a tia Júzia, aquele ali é o fulano, pessoas que você conhece da política, o presidente da associação de bairro ali, que é o quê? Aquele universo que você está acostumado. Cheguei lá, não vi ninguém, vi 10 conhecidos. Falei, alguma coisa estranha está acontecendo. Tudo era... E mito. Falei, o que é isso? Aí fui vendo que o Alckmin não crescia, desidratado totalmente, que o PT estava crescendo, que como eu falei sempre, fui um anti-esquerda na minha vida. Falei, eu vou abraçar esse cara no primeiro turno. Não, eu vou abraçar no primeiro turno. E abracei. E aí foi vendo o que ele falava, foi vendo que ele dizia muito que o PSDB era um cor de rosinha, né? Sim. Tinha a esquerda vermelha, tinha o PSDB cor de rosinha. E foi vendo que era uma verdade.
Fui vendo o comportamento do Aécio Neves, né? O Aécio Neves, isso a mídia me falou bastante, teve aquele problema na urna lá em 2014 já, e descobriu-se bastante coisa, de repente ele silenciou, entendeu? Então tudo isso a gente foi analisando, falou, não dá. Ou o Brasil, que acordando, ou o Brasil ali. passa limpo ou não passa, né? E foi vendo que ele tinha uma linha de... Porque é o que eu falava com as pessoas, o presidente da República não é para você casar. O importante é que ele está escolhendo ministérios bons, os ministérios... De forma técnica, né? Técnica, olha aquele Tarcísio que ele fez, né? E aquilo eu abracei, aí fiquei o famoso bolsonarista, né? Mas por essa circunstância. Então, assim, até 2018 eu tinha uma vivência do tradicional, da política tradicional. E aí Zé Lito, porque partido funciona assim, você está no partido, vai sair candidato, aí você acaba saindo, você tem aquela paixão e você acaba saindo, sabendo que é difícil, sabendo que é assim. E quando chegou nesse momento, falei, não, pelo menos para mim colocar essas ideias, eu quero sair, né? Torcer para que as pessoas, Sim. Hoje, por exemplo, tenham bastante audiência e algumas pessoas que pensam igual eu penso, não tem candidato, aí falam, eu vou dar um voto de confiança para ele. Então, é isso. Entendi. Meu amigo, o senhor já deu para ver que o senhor é bolsonarista. O pessoal já chama assim de bolsonarista? Mas tranquilo. E a gente está vivendo um momento agora, né, que tem alguém lá, né, o Pablo Marçal, que supostamente está roubando, não seria essa palavra, mas está conquistando o voto da direita bolsonarista. E eu diria que não só o paulistano, eu diria que ele está conseguindo alcançar o Brasil todo, né? Eu diria que até pode ser um nome forte para a presidência. Com certeza. Vai depender do desempenho dele. Isso. Porque, assim, qual que é a dúvida de muita gente, né? Se fosse paulistano hoje lá, eu votaria para o Marçal. Porque, mas assim, o Dória, não sei se vocês lembram, em 2018, eu lembro. Era Bolsodória. Sim. Fazia, né, tal, e depois... foi aquela decepção que todo mundo viu, que ele acabou jogando esse jogo, né? Porque usaram muito a Covid também para perseguir o Bolsonaro, né? Isso foi... O mundo teve Covid, o mundo inteiro morreu, mas no Brasil as mortes foi com o Bolsonaro. Foi culpa do Bolsonaro. O mundo inteiro não foi, né? Então, assim, é ridículo. E duro você ver meio de comunicação fazendo essa linguagem, você vê, né? Então, estupidez. E o Dória, essa turma acabou fazendo esse caminho, mas eu não entendo que o Marçal, eu vejo ele uma pessoa inteligente, sabe trabalhar esse lado, né? Entendo que ele exagera um pouco algumas vezes, mas, né? Tá dando certo, sabe aquela história? Tá dando certo, você vem mexer o saco, né? Tá jogando o jogo, tá em primeiro lugar. Também entendo a questão do Bolsonaro, porque uma coisa tem que ser dito. Isso teve algumas pessoas só que falaram. Eu não sei se você sabe, São Paulo, capital... O Tarcísio não ganhou. São Paulo capital, o Bolsonaro não ganhou. E São Paulo capital, o senador que ganhou, salvo engano, foi o Haddad. Então São Paulo capital voltou para a esquerda. Como é que o Bolsonaro se amarra num direita, digamos, raiz, numa cidade que já mostrou que não votou na direita? E não fechou com ele. Não votou nele, não votou o senador lá foi astronauta, né? Em São Paulo. Não, foi astronauta? Não lembro. Quem ganhou foi o astronauta. Eu não lembro do nome. Mas na cidade de São Paulo, quem ganhou foi o Haddad, salvo engano. Então, assim, o Bolsonaro precisa... Porque qual que é a luta do Bolsonaro? Eu entendo e concordo com ele. É não deixar a esquerda raiz ganhar. Aquela esquerdinha cor-de-rosa, isso aí não tem problema. É o PSOL, o PT, o PDT, né? Muita gente não fala no PDT, mas o PDT é Leonel Brizola, que teve... Olha que interessante. Olha por que eu sou contra a esquerda. O Rio de Janeiro é o que é, porque começou com essa administração mentirosa de que queria ficar protegendo bandido, não sobe no morro, polícia não sobe no morro. Olha o que aconteceu com o Rio de Janeiro. Começou com o Brizola lá atrás. Pode os brizolistas ficar tudo brabo comigo, mas é a verdade. Então, assim, elas têm esse pensamento, que eu não sei por que eles são assim tão acirrados desse pensamento horroroso, e acaba acontecendo isso. Então, a luta do Bolsonaro é essa. Por quê? Porque ele não quer, ele quer ver se não for ele, alguém da direita volta porque dá até o perigo de ele estar inelegível. Hoje ele está. Pois é, mas até a campanha... Aí eu lembro que nós estamos 2 anos antes, 2026, né? Falta 2 anos. 2 anos antes, o Lula estava preso. Então,
tudo pode acontecer, né? Só que o Lula tinha lá o Supremo. Mas você imaginava que 2 anos antes ele ia conseguir ser candidato? Estava preso, então era difícil. Então, assim, nós entendemos que pode ser que, dependendo do que acontecer nesse desdobramento aí, que o Alexandre de Moraes começou a ficar enfraquecido com toda essa questão. Sim, ele está na iminência de ser impeachmentado, né? Impeachmentado, Estados Unidos fazendo projeto de lei que vai proibir, vai tirar o passaporte dele, isso aí é muito ruim. Estava vendo um especialista falando, quando tira um passaporte de alguém, pessoa não grata, dentro dos Estados Unidos, diz que nem cartão de crédito americano quer negócio com ele. Sim. Muitos países da Europa falam também, não quero que venha aqui, porque não quer se queimar com a maior potência do mundo. Então o cara começa a virar um pária. Então, assim, é uma medida interessante, uma medida que mexe, né? E as pessoas têm que entender eles, né? Eu entendo que logo os outros ministros vão começar, sabe, que o esparrama se afastar dele. O cara chega, porque tá ficando muito feio, né? É queimar. Quando que um STF teve já uma como é que eu posso dizer, tão ruim, uma imagem tão ruim como essa? Eu lembro uma vez, né? Nós tivemos um problema local aqui em Londrina. Eu lembro da questão da cassação do Antônio Bellinati, o tio do Marcelo, quando teve aquela cassação. E a gente militava, era oposição, que militava no PSDB, e eu tive em Brasília, né? Por causa do curso de Direito, estive lá, e encontrei um ministro na época, era o Sepúlveda Pertence. O cara tinha toda uma estrutura, você via aquele cara quase como um semideus, né? Porque tinha um padrão. E eu tive a oportunidade de chegar perto dele e falei, seu Sepúlveda, poxa, a gente vai lá e faz, e daí vocês vêm aqui. Ele falou, ali era um cara lúcido, né? Ele falou, como é que você chama? Eu falei, Joselito. Então, Joselito, deixa eu te falar uma coisa. Quem tem o juiz, quem é o juiz de verdade, é o povo, é o voto. E eu vou contra o voto do povo, olha a visão do cara, hein? Rapaz. Lógico que tem situação que você tem, mas ali, nessa questão aqui, vocês decidem, ele está numa eleição, é só não eleger. Essa é a visão. E no começo fiquei, puto, um monte de assim, mas ele tinha razão. Olha o que esses caras fizeram com o Dallagnol. Porque lamentável. O cara ia fazer um negócio, tirar 400 mil votos do cara. Calar a boca de 400 mil pessoas que confiaram nele. Tá errado. Tá. E por pouco não caso também o Sérgio Moro. Foi por muito pouco. Parece que ele teve que ir lá dar uma rezinha lá, mas, né? Depois daquele chamego que ele fez lá no... Entendeu? No Gilmar, né? Não só no Gilmar, naquele que foi para o Supremo, fugiu o nome dele agora. O Dino. Depois daquele chamego. Pois é. Então, assim, eu fico até chateado, mas defendeu o coro. Mas não podia... O Supremo jamais podia ser político, jamais. Eles estão agindo como político, né? Deveria ter viés, né? Viés jurídico, como sempre. A gente vê muita discussão, vê muita gente falar bobagem também. Tem que ter concurso, nada a ver. O Supremo deve ter 200 anos já. Se não tem 200, tem quase isso. A vida inteira foi sem concurso, a vida inteira foi um tribunal respeitado, a vida inteira deu certo. Entrou essa turma partidária, depois que esse PT entrou no poder, isso é a verdade, por isso que eu sou contra essa gente, conseguiram estragar até instituições centenárias. Seríssimas, né? E aí entram os militantes lá, os cabos eleitoral lá, e virou isso. Mas o Supremo sempre foi uma instituição muito, muito respeitada, muito sagrada. Mas era feito até aí onde eu falo, né? O ditador, não, até o regime militar respeitava, punha lá, tinha cara que dentro do Supremo muitas vezes pegava no pé deles, e era assim, eles tinham uma liberdade, como tem, né? Sempre tem que ter. O Gilmar entrou já meio que Fernando Henrique, mas aí já vai contar com aquela turma. O Gilmar Mendes, eu vou dizer uma coisa, ele é um dos caras mais ladino ali, mais esperto. Quando ele viu que entrou aquela turma, tudo, digamos assim, né, advogado do cara. Todo mundo que comia na mesa com ele. Aqui eu vou lá nadar de braçada, né? Lá tô. Ele, um grande bruxo ali, que eu vejo, é ele. Mas, assim, infelizmente, virou uma instituição hoje mal vista, né? Sim. Por culpa desses militantes que... Por que eu sou contra colocar concursado? Porque o concursado também, depois que ele passa no concurso, ele acha que ele é um semideus. Ninguém não deve satisfação para ninguém. Não é que o cara tem que dizer satisfação, mas o cara tem que ter um mínimo. Se o cara tem uma ideologia, por exemplo, ele vai aplicar aquela ideologia mesmo com concursado ou não concursado. Sim. E o concursado ainda mais. E outra, você elitiza. Você sabe que o nosso sistema de público, quer queira ou quer não, os goste ou não, ele é elitizado. Pega a cúpula do Poder Judiciário, tudo branco. Filho de cara que já é juiz, filho de rico.
É difícil você ver que sobe um, porque é elitizado. Eu tenho... Tinha um lá, né, que ele era faxineiro e que foi galgando. Mas é exceção. Qual é o nome dele? Nossa, fugiu agora, que ele era afrodescendente também, né? Eu acredito, mas não é o que foi ministro? Foi o ministro. Ele era promotor? Isso, o Joaquim? Joaquim Barbosa. Eu não sabia que ele era faxineiro. Mas foi a história que eu vi, que ele era faxineiro. Mas você vê, tinha viés de esquerda, né? Pois é. Mas o que eu quero dizer por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele se deu muito bem em concurso, hoje até dono de cartório, e ele saiu de baixo. Ele saiu de baixo. Mas ele é uma exceção. E outra, ele mesmo fala, se ele não tivesse galgado alguns passos, ele virou advogado, ele era um bom advogado, depois ele passou num concurso de menor potencial, mas ele utilizou todo, ele era sozinho, né? não tinha família, não tinha nada, então ele tinha, assim, digo assim, não tinha mulher, não tinha, né? Aí todo o dinheiro que ele ganhava, ele usava. Diz ele uma vez que ele gastou em torno, se você colocar no papel, para chegar onde ele chegou, uns 500 mil reais. Então, mesmo concurso, não é... Ela é uma coisa elitizada, ele é piramidal. Mas eu sou contra, porque qual que é o objetivo da indicação do mandatário? É para você ter lá ministro de uma corrente, ter de outra, ter justamente para formar. Mas o que o PT fez é o seguinte, ele jogou tudo da mesma corrente. E um pessoal sem compromisso com a liturgia do cargo, né? Sim. Eu fico pensando aquela ministra lá, como é que a cara dela escreveu uma vez aquele artigo do Cala a Boca não morreu, não sei se você lembra disso. Lembro. E ela hoje votar tudo contra aquilo que ela escreveu é um negócio horroroso. Por que está acontecendo isso? É uma minha pergunta que eu faço sempre, sabe? Por que tem tanta gente apoiando essa agenda? Então a gente sabe que vem lá do globalismo, isso aí antigamente parecia um negócio meio folclórico, mas hoje a gente tem certeza, existe uma vontade mundial, tanto é que os Estados Unidos está vivendo isso, a Europa está vivendo isso, né? Eu acho que eu tenho a resposta, Leão, não tenho certeza. Na minha opinião, tudo isso, pano de fundo, é que essa turma não quer mais um planeta com mais de 8 bilhões de pessoas, resumindo é isso. Você acha que eles querem controlar a natalidade, quem morre e quem não morre. Eu acho isso horroroso. Diz até que a pandemia foi uma tentativa de... Já ouvi dizer isso, entendeu? Eu acho horroroso. Teoria da conspiração, né? Porque a natureza, a vida inteira, pouco a gente fala, né? E sabe. O mundo tinha uma qualidade de vida muito pior quando tinha menos de 1 bilhão de pessoas, isso há 200 anos atrás. Morria de dor de barriga, morria de tudo. De tudo. Eu li um livro uma vez sobre o cotidiano de uma pessoa no século XVIII. Você andava na rua, você via mendigo a 3x4, você via gente apanhando, você via criança sendo arrebentada. Estimativa de vida era 40 anos. 40 anos. Você via injustiça aqui, injustiça ali, e via uma série... Ou seja, essa história que o mundo era melhor porque tinha menos gente é mentira. Não. O homem e a natureza sempre encontraram caminhos. Existem catástrofes? Claro que existem. Sempre existiram, hein? Essa conversa de que sempre existiram. Guerra sempre existiu. E o homem encontra caminho. Agora, você tem que deixar que a natureza decida, não uma elite, né? Verdade. Quem morre, quem vive, quem isso. Então, que aí já estão bancando de deuses, né? Então, se eu tivesse numa reunião e os caras viessem tentar me... Porque eu acho que é isso que acontece, não é possível. O cara vira ministro hoje, o cara vira governador, o cara vira presidente, parece que ele dá uma estremecida. Se eu tivesse, alguém viesse com esse argumento, eu falo negativo. Darwinismo puro. Deixa a natureza seguir o seu curso. Tocar. Quando está Deus envolvido, né? Deixa a natureza. Sim. Obviamente que o homem ele molda a natureza para o seu próprio benefício, mas eu acho que essa que o senhor colocou, que é até uma teoria da conspiração, né? Sim. De controlar a população mundial, né? Que me parece que essa é uma das pautas da agenda de 2030, né? Controlar a população. Por isso está muita gente calada. E o que esse pessoal viu? Quando eu falo esse pessoal, os donos, os tal dos Illuminati, né? Não sei se... O que eles viram? Que no comunismo é o sistema mais fácil de dominar pessoas. Você manter pessoas na base do chicote. Sim. Foi mais eficiente. Você quer ver outra crítica que eu faço? Entre direita e esquerda, ditaduras de direita, se fizer numa linha do tempo, pelo menos nos últimos 100 anos, não dura 10 anos, não dura 15 anos. Ditadura de esquerda dura 70 anos. Caso de Cuba. E o senhor sabe que para manter o povo à base do chicote, precisa manter a pessoa na ignorância. Ignorância. O senhor acha que essa pauta que hoje a esquerda, de forma majoritária, traz de
tentar entrar na cabeça das crianças, com ideologia de gênero, com toda essa coisa, tá dentro disso? Tudo dentro disso. Na verdade, a questão... Como você vê isso? Eu vejo assim, duas situações. A questão da sexualidade é um processo de meio que eles utilizam para você acabar com a família tradicional. Entendeu? Família tradicional é um entrave, é um conservadorismo que sempre foi um entrave. Então, uma pedra no sapato. Uma pedra no sapato. A religião, a família. Então, eles usam muito essa questão do... enaltece, né, a questão da sexualidade, normaliza, né? A gente vê até correntes querer normalizar a pedofilia, um absurdo, mas sim, você sente que tem corrente que... Teve uma moça que veio aqui em Londrina, não faz muito tempo, que ela tinha um projeto de lei que normalizava o incesto. Entendeu? Né? Então começa aí, são pequenas fagulhas que vão soltando, mas depois que eles tomam o poder, você pensa que homossexual tem vez nesses países tipo Coreia do Norte, na Rússia até hoje. Tanto é que quando teve o negócio lá, já diziam, não tem um negócio de homem andar de mão dada, lá é tudo na China. Então depois eles endurecem. Mas a questão, que é a segunda parte, da dependência, isso é fato, porque você precisa, é o chamado clientelismo, né? O cidadão vira um cliente do Estado. Você vai ganhar isso aqui em troca disso aqui, em troca de... E um sistema duro, né? Que tudo é proibido, tudo você tem que pedir para o Estado, até, né, uma série de coisas. Esses dias eu conversei com uma tenente, tenente do exército lá do Maduro, fugiu o nome agora. Venezuela. Eu conversei com ela aqui em Londrina. E por acaso a gente se encontrou e começamos a conversar e eu descobri que ela era tenente lá. Certo. E ela estava me falando um pouco das realidades lá da Venezuela. E eu achei inacreditável. Ela me disse, sabe quanto eu ganhava lá por mês de salário? Eu ganhava $7. Aí eu perguntei, peraí, quanto é o quilo do frango lá? Para mim ter uma base, parâmetro. Né? Um parâmetro. Aí ela disse, o quilo do frango tá $4. Eu digo, peraí, você ganha 7... Não, menos. Menos. 1,5. 1,5 kg de frango. E eu digo, mas peraí, como é que vocês viviam então, né? Ela e a mãe dela, hoje ambos moram aqui em Londrina. Aí ela disse, olha, eu, como era tenente, eu recebia uma cesta do Estado e por família o Estado também dava uma outra cesta. Então a gente recebia 2 cestas por mês. E o dinheiro, os $7, ela comprava salsicha e mortadela para poder viver E por ela ser uma tenente, ela era uma espécie de elite ainda. Isso, e por isso ela ganhava mais uma. Porque como ela estava de elite, então ela ganhava uma e o Estado dava mais uma, então era 2 cestas para ela e a mãe dela. Ela disse, olha, o meu maior sonho é ser mãe. Mas eu nunca fui mãe lá, sempre evitei, justamente porque como é que eu vou criar meu filho num lugar desse e uma boca a mais. Sem saber o que vai ser o futuro. Ela abandonou tudo e veio. E ela falou que faz questão de vir aqui no podcast contar a história dela. Agora, a pergunta que eu te faço, aí vem outra questão que também me irrita muito. Isso não é uma escravidão? É uma escravidão. Agora, você imagina então, se um determinado paísinho que não seja socialista implanta uma escravidão, ele não ia ser bombardeado pela ONU? Sim. E por que não tomam partido contra esse povo? Porque estão escravizando gente, estão matando gente de fome. Eu gosto de entrar nesse assunto, eu tenho uma tese que quando o país, porque é uma coisa diferente entre brasileiro que vai para os Estados Unidos trabalhar, ele é imigrante, ele vai atrás de oportunidade. Quando você foge do país, você tem que fugir, que é o caso do refugiado, sim, né? Que é o venezuelano, que é o cubano, há muitos anos. Na minha opinião, eu construo essa tese. Quando você foge do país, a soberania está fugindo com você. Quem tem soberania não é o mandatário, é o povo. É o povo. Então, na minha opinião, você interferir lá, arrancar aquele cara na pata de onça mesmo, na força, junto com esse povo que está fugindo, não é interferir na soberania. Sim. É justiça que está fazendo com aquele povo. Porque eles estão escravizando, eles estão fazendo coisas contra direitos internacional que a ONU, em tese, prega. Então, não sei por que até hoje não se reuniu força para tirar de lá. Notifica, falou, se não resolver isso aí em 30 dias, vai ser tirado. E eu digo mais, Cuba, tantos anos que aqueles cubanos fogem dos Estados Unidos, eu sempre sonhei na seguinte situação, porque nos Estados Unidos, não sei se você sabe, você pode comprar determinadas armas bem militares mesmo, de forma privada. Para ter. Uma colônia cubana comprar e lá arrancar. Eles, cubanos, ir lá arrancar. Tem condição.
mete o helicóptero, vai para cima e arranca na unha. Vai matar a gente? Infelizmente vai, mas olha a geração que está sofrendo. Então, assim, sou radical nisso. Para mim, quando a pessoa foge do país, a soberania está fugindo junto. Então, não é nem um atentado à soberania, um Estado, né, uma ONU que representa. Só que a ONU está contaminada também, né? Isso que é terrível. Até a ONU contaminou, cheio de esquerdista lá. Mas ir lá e libertar aquele povo, porque para mim é escravidão. Eu perguntei para ela, então porque foi comprovado, né, que o partido da Maria Corina Machado ganharam a eleição. Pegaram lá e fizeram... Como é que vai ganhar um cara desse? Pois é, ela me falou, olha, na campanha do Maduro e da Maria Corina, né, a gente via que na campanha do Maduro não dava 1.000 pessoas. Na dela, a Venezuela toda vinha para a rua. O Brasil viveu isso, né? Nós vivemos isso. Por isso que a gente acha que pode ser que tenha sido... Eu enumerei 10 indícios. Uma coisa, eu tenho direito, eu vejo, exemplo, eu vejo determinado comportamento de uma pessoa, né? Você vai lá, o cara começa a olhar uma mulher de uma forma meia, né? E fazer determinados gestos, você tem o direito de fazer os indícios. Ele tem indício de tal problema, né? Sim. Um pedófilo, você olha o jeito do cara se portar no meio de umas crianças, então isso é chamado de indício. Eu tenho o direito de discutir indício. É uma coisa que eu sempre falei. Sabia que essa eleição do Bolsonaro agora, de 2022, depois da redemocratização, foi a primeira que não teve pesquisa de boca de urna? 2022 teve, dali para trás todas teve. O presidente da República não teve. Aquele instituto que substituiu o Ibope lá, né? Quando faltou 5 dias primeiro turno, ele falou que não ia fazer. Daí não tinha mais como se organizar. Um instituto que é uma estrutura muito grande. Mas eu acho, e eu mandei esses recados, mas não sei se chega, eu acho que a estrutura do Bolsonaro tinha que ter se organizado para pegar o instituto e fazer no segundo. Porque a boca de urna, ela revela uma realidade muito próxima da realidade, porque a diferença é muito pouca, porque o cara já votou. E o universo de entrevistado é grande e o cara já votou. Não é uma coisa que ele fala assim, hoje, vou votar em tal coisa, mas ele pode mudar, né? Sim. Na boca de urna, já votou. Por isso que o acerto é muito perto. Imagina se vocês fazem a boca de urna e dá 58% o Bolsonaro, 62%. Como é que eles iam explicar isso? Então, primeiro indício. Segundo indício, um partido político concorreu à eleição, não poder questionar alguns vícios, levar uma multa parece que ele deu 25 milhões, porque um partido questionou. Isso é a coisa mais normal do mundo. Ele participou de um pleito, ele tem o direito, responde o questionamento. Então, um indício que quis intimidar ali. Outro indício, estou falando de cabelo, enumerei 10. Aquele problema do rádio que aconteceu no Nordeste, aquela coisa horrorosa lá das publicidades, aquilo para mim foi pano de fundo, foi para justificar a votação, entendeu? Aquelas propagandas que mandaram a mais. 147 urnas com 100% de votos, para mim também é outro indício. Isso daí é esquisito demais. Você pode pegar qualquer coisa, você pega 100 pessoas, tudo do mesmo time? Não. Tudo da mesma região? Não. 100% não existe. Isso é esquisito. Um caso isolado, uma tribo indígena, que eles quiserem dizer, que seja, mas 147... Aí que você fala, mas por que você acha que aconteceu aquilo? Na minha opinião, eu sou tão... Assim, quando eu vejo o negócio, na minha opinião, sabe o hacker contratado? Eu falo, eu vou deixar isso aqui só para... Tem cara que faz isso, né? Ele não está muito a favor do que está concentrado recebendo por isso, mas eu vou deixar aqui um sinalzinho. Um sinalzinho. Então, teve essa questão das urnas. Então, assim, teve tanta coisa que não é possível. E o Exército vai lá para fazer tal. Chegou um determinado momento, o próprio Exército solta o relatório dizendo que dali para frente eles não podiam ter acesso. O que é isso, né? O código-fonte, o outro não soltou o código-fonte. Então, assim, eu sei que foi 10 que eu enumerei. Que há um indício forte que essa eleição foi manipulada agora. E aí vem o Elon Musk agora e coloca... E o Elon Musk já falou isso, né? Ele diz que tem elementos, né? Eu não sei o que aconteceria, o que vai acontecer se for uma batom na cueca, se vão anular numa altura de eu não sei, mas que foi eu acho um atentado grande, né? Algumas coisas que não pode ser perdoado, né? Teria que ter uma pena capital mesmo. Se atentar contra a soberania de um país, isso é soberania, né? A votação de um país é a soberania. Mas, né? Perguntei para a moça lá, para a tenente, por que não tinham tirado, né? Uma vez que foi comprovado que ele perdeu, ela falou, olha, o problema é que ele tem o exército lá dele. A única coisa ele tem o exército.
Então a população fica de mãos atadas, não consegue falar A nada. primeira coisa que eles fazem para ter esse tipo de força, vamos supor que hoje o Brasil, digamos que tem um total aí 50 general. Eles põem para 200, para 500. Sim. Então a primeira coisa que eles fazem, então eles nomeiam um monte de general, dão salários fabulosos e seguram ali. E ali tem um ingrediente mais pesado ainda, que vergonhoso, né? Um monte de general lá envolvido com o narcotráfico. Então, é assim, os caras. A Venezuela chegou num ponto assim que só mesmo uma intervenção pesada e Poder resolver, né? E o povo sofre. Mas, candidato, vamos voltar um pouco para Londrina aqui. Desculpa Porque, viajar. Nós viajamos. Mas é bom que as pessoas... Nós viajamos para os Estados Unidos, Venezuela, o antigo União Soviética. A linha de Soviética. raciocínio, né? Não, e a pessoa já serve para definir, né? Quem é o candidato, quem é a pessoa. Nossa hora já está um pouco avançada, mas eu quero lhe perguntar sobre projeto de leis para a cidade de Londrina. Certo. E hoje, o senhor olhando para a cidade de Londrina, que de problema o senhor identifica e quais são os projetos de lei ou como poderia resolver esses problemas? O primeiro ponto, eu falei agora há pouco, eu entendo que é uma reunião, vamos usar esse nome, é diferente, uma reunião bimestral com os parlamentos regionais, para você poder ver problemas comuns da região metropolitana e poder trazer dentro da legislação, porque como eu falei agora há pouco, eu sou uma linha liberal, uma linha do... Então eu valorizo muito o empreendedor, muito as empresas. Então tudo que você puder fazer para gerar emprego, para gerar novos empreendimentos, e essa é uma medida, porque você vai facilitar, vai desburocratizar e você vai fazer uma linha de parar com essa guerra fiscal entre municípios também, que atrapalha um pouco. Um dá um terreno, outro... Ser uma coisa bem equilibrada para poder todos, né, lucrarem com isso. Iria talvez mexer, talvez não, iria tentar mexer nas legislações aí de essas exigências ambientais que muitas vezes inviabilizam o comércio. Tem coisas que a gente sabe que é exagero, né? Que você tem que, né, poder... Posto de gasolina, o que tem de posto de gasolina abandonado? Por que estão abandonados? Alguma coisa aconteceu. Então, ir atrás e tentar resolver esses problemas. Londrina é uma cidade complexa, né? A Londrina, ela nessa linha ficou muitos anos como prestadora de serviço. Houve realmente uma linha industrial agora que ajudou bastante, mas é uma cidade que sempre vai apresentar problemas, principalmente na periferia. E você ficar... Eu acho que a questão da escola integral é uma questão que tem que ser olhada com bastante seriedade, né? Escolas militares, poder valorizar melhor esse está dando certo, ao meu ver, né? Os pais estão gostando, que a educação está muito mais aprovando, né? Não adianta... E combater muito essa questão aí das ideologias de gênero, dessas questões. Mas com relação a problemas pontuais, para dizer... Antigamente tinha muita questão do transporte coletivo. Hoje, com esse desenvolvimento do Uber, série de coisas, isso que acabou até... É um problema a ser resolvido também. Parece que São Paulo já tem uma tendência, e existe fórmula para isso, de você transformar o transporte bem barato, para as pessoas poderem andar com qualidade. E hoje é possível, porque como você... tirou muito aquela dependência. Antigamente, 80% usava o transporte coletivo. Hoje, como tem Uber, muitas pessoas têm sua condução, facilitou mais, não tem. Então, você pode estudar uma maneira de baratear para as pessoas usarem mais o transporte coletivo com qualidade. Uma das maneiras é você aplicar... As empresas não pagam vale transporte para os funcionários? Sim. As empresas subsidiariam através desse valor diretamente, tá? O poder público mais um pouco. Eu sou contrário ao gratuito. Sou contrário porque a gente querer ficar andando para não... eu sou contrário. R$1. Paga R$1, vai para onde você quer, volta, e você poder... as pessoas poderem andar num transporte público de excelência. É possível. Hoje é possível. Há um tempo atrás eu via com mais dificuldade, porque era muita... Mas tinha massa, podia fazer também. Uma discussão difícil de você entrar também, essa questão desse subsídio, né? Passe livre, por exemplo, para estudante. O que é ser estudante? Tem um estudante que estuda no Max, tem um estudante que estuda História Pública. Então, eu acho o seguinte, tem que ser igual ao Bolsa Família. É beneficiário do Bolsa Família? Beleza, tem direito ao passe livre. Mas quem tem condição de pagar, não tem. E tirar um pouco. Até que essa questão de idoso é complicado. Tem idoso que tem condição de pagar. Então, se você cobra de todo mundo, mas cobra menos, é mais negócio.
penso assim. Eu sei que é um vespeiro difícil, porque vem de lei federal, mas é uma discussão que você tem que ser tomada uma hora. Porque o transporte, ele é importante. E tem gente que precisa muito e não dirige, não tem um dinheiro para um Uber, mas R$1, R$2 ele poderia se locomover. Então, eu sou a favor de você fazer um transporte coletivo hoje mais humanizado e com valores subsidiados, porque as empresas já pagam o vale transporte. Então, ele já pagaria, em vez de dar aquele passinho para funcionários, daria lá para o sistema bancar. Entendi. Candidato, a gente vai entrar num momento aqui, que é o último momento do nosso bate-papo, que é um contra ou a favor. Um contra ou a favor. Eu até pensei em a gente fazer assim, o senhor daria ou não daria uma cadeirada, né? nesse assunto. Mas assim, é bem figurativo, porque... É figurativo, né? Eu entendo que a pessoa que quer ocupar um cargo público, ela tem que ter equilíbrio. Na advocacia, a gente vive isso tempos. Na advocacia, você tem embates que dá vontade de dar uma cadeirada. Mas tudo bem, vamos lá no figurativo. Não, mas vamos no contra ou a favor. O senhor, eu acredito que já ficou até um pouco claro aqui, mas o senhor, só para a gente pontuar, você é contra ou a favor do aborto? Sou contra. Contra a favor. Por quê? Porque você... a vida que está lá, né? Não é só da mãe, tem um patrimônio genético de uma segunda pessoa. Então, por que é uma decisão só da mulher se tem um patrimônio genético do outro, né? Porque eu fico pensando o seguinte, um pai que fala, não, pode ter o filho que eu crio. Se o problema teu eu crio ele. Então, não a decisão dela, aquela história, meu corpo, minha regra, mas só que ela tem um patrimônio genético. Tem outro corpo lá dentro. Pessoa lá. Então, tirando só, pelo menos, o lado, para não dizer que é só uma questão de dogma, de religião, não. Questão de direito mesmo de pessoas, do próprio feto. Lógico que aquela questão da doença, acéfalo, tudo tem, né? Mas assim, aquele aborto, mãe, se eu acordei de manhã, eu vou fazer aborto, aí eu sou contra, radicalmente. Você é contra ou a favor do desarmamento? Totalmente a favor do armamento. Porque eu falo muito, eu trabalho com estatística. Os países mais bem armados são os mais seguros. Sim. Israel, cada cidadão tem arma. Até eles tem uma necessidade de ter. O Texas é o país mais seguro, os Estados Unidos é o estado mais seguro e armado. Todo mundo tem arma. O Brasil, outro tema que eu uso que nós não vivemos ditadura, que o Brasil, na época do governo militar, as pessoas podiam ter arma. Que ditadura é essa que deixa os seus contrariados, né, os seus perseguidos armados? Então, o Brasil sempre teve uma tendência, as pessoas eram armadas, sempre foi armado. E naquela época, salvo engano, a criminalidade era menor. Então, totalmente a favor do armamento. O senhor é contra a favor que a PM use câmera, preço, uniforme de maneira obrigatória? Sou contra. Porque você inibe, não é fácil combater o crime. Vai acontecer, acontece, corrige de outras formas. Eu sempre falo, eu já trabalhei, a grande maioria é pessoas que trabalham corretamente. Vai ter. Agora, você mexe na ponta, né? Você tem que ser raciocínio rápido, você tem que tomar decisões rápidas. Tá na linha de frente. E a vida né? do cara está ali na linha de frente, o cara vai ficar preocupado. Não, sou totalmente contra. Você é contra ou a favor da liberação da maconha? Assim, não, veja bem, embora é uma decisão difícil, porque estou falando de uma forma, não tenho questão, como eu falei agora há pouco, não é aquela questão de direito, eu entendo assim, ela faz um mal como faz a bebida, a alcoólica também faz, bebida alcoólica estraga muitos lares aí. A maconha em si, ela tem uma despressurização, digamos assim, é o que se tenta fundamentar, com relação às drogas mais pesadas. Só que ela se demonstra que ela causa lesão também, né? Ela causa uma lesão séria. Então, em tese, eu seria contra, mas numa linha de você buscar um tratamento, entendeu? Para a pessoa. Na maconha. A maconha, por ela ser... a maconha, entendo ela assim, ela é o álcool um pouquinho pior. O álcool é liberado, a maconha não. Mas hoje, por uma questão de que eu já vi alguns estudos, né, sobre países que liberaram 100%, pessoas que ficam lesionadas, né, porque tem pessoas que acham que ela faz bem, não, ela lesiona mesmo. Aí eu seria assim, a favor de um controle
mas não uma criminalização pesada, né, para o usuário, assim como sempre foi. Hoje meu pensamento é esse, mas porque eu entendo que realmente tem coisas que você, não é porque você está num lado, que você tem que ignorar argumentos, né? Tem coisas, a bebida, quando ela foi uma vez proibida, isso aconteceu no Chicago, nos Estados Unidos, na época da máfia, a criminalidade aumentou violentamente. Porque começa a ver tráfico, começa a ver... Quando é o Capone... então, assim, você proibir uma coisa assim que as pessoas, né, por exemplo, bebidas, essas coisas, aumenta a criminalidade. Então, assim, e você quer saber, sabe quem que é contra a liberação das drogas? Os traficantes. O traficante é contra, porque eles vão perder receita. Então, tem que pagar imposto agora pela importação. Debate, eu penso que ele é bem polêmico. Sim. Na minha opinião, esses debates polêmicos, principalmente esses que você trouxe aí, aborto, o desarmamento já teve, isso que mais me revolta, o desarmamento já teve referendo e o brasileiro disse que queria arma e não respeitaram. Mas eu acho que tinha que pôr referendo popular e respeitar a vontade da população e ponto. Sim, e encerrar por uma... Fazer um plebiscito, no caso. Fazer um plebiscito bem feitinho, né, bem honesto, não fazer igual foi feito no armamento. No armamento o povo votou pelo não, desarmamento. Fizeram uma manobra sem vergonha lá, então... fazer uma coisa honesta. Se votou contra, acabou. Encerra o assunto, ninguém mais levanta esse assunto e acabou. Respeitar a vontade do povo. Com relação ao governo, foi 8 anos, né, de governo Bellinati, que nota o senhor daria para o governo Bellinati? Olha, de 0 a 10? Eu daria, vou dizer, assim, eu não vou dizer, o Marcelo, ele demonstrou primeiro que ele veio numa linha de conduta diferente, que muita gente cobrava, né, tentava comparar ele com o tio dele. Ele se demonstrou um pouco menos amarrado em alguns setores aí que o tio dele parece que é mais, mas daria nota 6. Nota 6. E por quê? Poderia dar 7, mas eu achei que o Marcelo não agiu de uma forma firme como médico na Covid. E se eu sou no lugar dele, médico, e naquele momento estava uma dúvida danada se aquele kit ia ser bom ou não, eu faria uma audiência pública, Londrina sempre fez isso, chamaria os melhores especialistas e vamos lá ver, faz bem ivermectina ou não faz, e aplicar e deixar a população decidir, tomar. Ele foi meio a favor daquela agendona que se estabeleceu em Brasília, e aquilo, na rede social, eu bati bastante nele. Eu acho que ele até me bloqueou, que eu tinha ele no Face. Mas assim, eu daria nota 6 por isso. O senhor está na mesma chapa de que candidato para prefeito? A gente já falou aqui. Eu tô em apoio ao Amaral, Thiago Amaral, né? O meu partido, ele estava meio independente, né? Chegamos até uma vez fazer uma órbita em torno do Tercílio. Mas daí o que aconteceu é que o partido estadual entendeu que uma das coligações lá trazidas, eles mesmos fizeram com o Amaral. O nosso partido é um partido pequeno, nosso partido tem um histórico interessante, ele é chamado Partido da Mulher Brasileira. Eu, particularmente, nunca gostei dessa fragmentação, né? Mas quando eu entrei nesse partido, ele tinha sido pego pelo ministro da Educação do Bolsonaro para transformar num partido de direita chamado Por Mais Brasil. E ele estava conseguindo, só que o Xandão sentou em cima, ele estava no TSE, e acabou não desenvolvendo. Em 2022 quase chegou lá, né? Mas resumindo, aí perdeu-se um pouco a mão. Parece que um grupo de esquerda está em cima e o nosso presidente aqui do Paraná ficou meio, né? Não tem conhecimento mais profundo, mas ficou um partido pequeno e chuto aqui. E a gente nem ia sair candidato, não tinha estrutura e número de pessoa. E aí aquela Mara Boca Aberta estava afiliada ao PMN lá de trás, tentou ir para o Podemos, não conseguiu, daí o presidente lá tem voto, ela consegue uma quantidade de votos, onde a turma entendeu que poderia ser um pouco benéfico, né, para trazer voto. A partir de condição de eleger pelo menos 2, né, que seria o dela, se ela fizer bastante voto, e o segundo lugar. Ou se o caso dela, que nem disse que ela tem um problema jurídico lá, não sei se é verdade, não torço por isso também, a gente não está aqui para torcer mal por ninguém. Mas daí o partido ter um coeficiente de voto para pelo menos eleger um. Eu não entendo que por ela ser mulher de um cara que também tem mais polêmica do que não sei o quê, seja um óbice. Então, o nosso partido essa é a realidade. Nós estamos no PMN, eu torço para ser o segundo lugar mais votado, né, dentro dessa linha,
e para ir ajudando aí o Thiago. Entendi. E, candidato, nós já estamos caminhando para o final. Eu queria lhe pedir que olhasse nessa câmera bem aqui, né? E conversasse com seus possíveis eleitores, para que eles possam, dentro do que a gente já conversou, muito já se sabe sobre o senhor, sobre as suas militâncias e tudo, mas o senhor tem a liberdade para estar falando com seus possíveis eleitores. Então eu vou abrir, ousando até não sei se eu posso dar o número do meu WhatsApp. Fique à vontade. 43, né? 999-780196. 9978-0196. Não sei se dá para pôr o print na tela, né? Sim. Para quê? Para você interagir. Até porque eu estou fazendo um vídeo para as pessoas dirigindo dizendo isso. Eu, além das questões inerentes ao cargo vereador, eu acho que esse bate-papo deu para ver que a gente tem uma bagagem, né? Sim, sim. Eu quero muito bater nessa agenda aí que está vindo aí, né? Dessa dominação contra a liberdade de expressão, contra a democracia. E se você viu isso interessante, manda uma mensagem lá, a gente grava um videozinho até para você mandar para as suas redes de contato e a gente poder transformar isso em voto para dia 6 poder ter essa chance de ganhar, né? Eu sei que muitas vezes o que eu falei aqui pode ter agradado todo mundo, mas eu não vim aqui para, né, falar o que eu não sou. Eu sou isso, mas a minha linha sempre vai ser em defesa da liberdade das pessoas, da liberdade de pensamento, de expressão e essa mágica que chama a democracia, né, que faz com os países que adotam ela de maneira correta. E quando eu falo em democracia, inclusive democracia econômica, né, as pessoas poderem ser o que quer, abrir empresa que quer, ter liberdade econômica. E isso vem demonstrar. A Coreia do Sul era terceiro mundo igual a gente, virou primeiro mundo em 20 anos, quando aplicou corretamente o capitalismo. Então, eu penso assim, embora vereador tenha um monte limitado, mas lá vai ter gente que vai defender essa agenda da esquerda, e é importante ter gente para rebater a hora que vir projeto de lei, a hora que vir debate, que tenha essa conotação. Então, se você gostou dessa mensagem, eu conto com o seu voto, 35220, e se gostou bastante, manda esse WhatsApp para a gente, que eu te mando um videozinho ou algum material aí virtual para você poder pedir voto para os teus amigos. Muito obrigado. Candidato, muito obrigado pelo senhor ter aceitado o nosso convite de vir aqui, ter esse esclarecimento acerca de quem é o candidato Joselito, né, do seu posicionamento. Isso é importante, é valioso, Claro. Porque eu percebo que hoje a população não está votando mais por emoção, né, principalmente a população londrinense quer saber quais são os seus candidatos, quais são os seus valores, para então estar investindo ali o que é muito precioso nesse tempo, que é o voto. Uhum. Né? E lhe agradeço, quero que o senhor saiba que o senhor é apenas um entre muitos que tem recebido o nosso convite, mas diferente dos muitos que têm recebido o nosso convite, o senhor está entre os poucos que aceitaram vir aqui falar de proposta, falar dos seus valores, e por isso é a minha gratidão. Muita gente tem recebido nosso convite, mas que, não parece que não quer ser transparente. Entendi. O que me transparece, né? Diferente de outros que de fato têm uma agenda muito corrida, já toda programada e que não consegue, mas outros, infelizmente, essa é a realidade. Eu agradeço o senhor, né? E agradeço também vocês que acompanharam a gente até agora. Meu muito obrigado. Você acabou de conhecer um pouco mais sobre o candidato a vereador pelo PMB, com o número 35222. 220. 35220, corrigindo. Lembra daquela eletricidade, né? Tem o choque de 110 e tem o 220. E tem o 220. Vou corrigir. 35220 é o candidato Joselito Rajar. Isso. Rajar. Está vindo o candidato a vereador aqui pela cidade de Londrina. Peço que você, ao votar, considere o que você tem ouvido aqui por parte dos candidatos, que a gente tem feito essa sabatina, batendo esse papo, e então decida com a sua consciência. Porque eu sempre digo, não é sobre você apenas, é sobre seus filhos, é sobre a sua família, e isso pelos próximos 4 anos. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, candidato. Muito obrigado, Leão. Foi um prazer. Para mim também, foi muito importante, eu agradeço e vamos até dia 6 de outubro aí. É isso aí. Um abraço. Estamos torcendo pelo senhor. Deus Muito abençoe. obrigado.